Recebendo nesta manhã do dia 12 de agosto, segunda-feira, o senador Delcídio do Amaral. Claro, vamos falar sobre Mato Grosso do Sul, sobre a política, eleições 2014, mas antes saber um pouquinho como é que está o Brasil. Segundo semestre de muito trabalho no Senado. Bom dia, senador Delcídio, é um prazer recebê-lo novamente aqui no programa Tribuna Livre. Muito bom dia para você, Marquinhos, bom dia Sérgio Cruz, bom dia Raul, toda a equipe. Cumprimentar especialmente aos nossos ouvintes, desse programa aí, que é referência para Campo Grande e para o nosso estado. Semestre de muito trabalho em Brasília, temas importantes que vão ser necessários, uma discussão intensa, aprofundada, não só com impactos econômicos, mas especialmente com impactos sociais. A discussão aí dos mais médicos, que é um tema aí relevante, a discussão da reforma política, a discussão da reforma tributária, que avança a despeito de muitas pessoas acharem que ela está estacionada, mas na semana passada nós obtivemos mais avanços e, portanto, isso é importante porque vai impactar a questão do ICMS, não só no Estado, mas no Brasil todo. Isso representa mais de 70% de uma reforma tributária mais ampla. Portanto, eu acho que temas relevantes e eu espero que o Congresso produza bastante nesse segundo semestre, leis importantes, como o próprio Sérgio acabou de comentar aqui, não só trabalhando por investimentos, mas trabalhando também em leis que vão garantir cidadania para o país. Senador, o recente pesquisa, o senhor aparece como um dos 100 mais influentes na política brasileira. Mas, por outro lado, o Congresso Nacional foi apontado ontem na pesquisa da Datafolha como em declínio perante a confiabilidade do povo. O que fazer o Congresso Nacional para reabilitar sua confiança junto ao povo brasileiro? Eu acho, Sérgio, o Congresso Nacional, ele é dos três poderes, é o mais exposto. Ninguém trabalha no Congresso Nacional de porta fechada, nós trabalhamos de porta aberta. Se existe um poder que tem muito mais acessibilidade por parte da população, as pessoas procurarem, você atender os mais diferenciados segmentos da sociedade, é o Poder Legislativo. Poder Executivo e Poder Judiciário, eles recebem quem eles entendem que devem agendar. Portanto, claro, o Legislativo está muito mais exposto publicamente do que os outros poderes. Agora, evidentemente, o que está muito claro, não só por essa pesquisa, mas também por pesquisas que foram realizadas quando houve o escândalo lá do mensalão da CPI dos Correios, que eu presidi, o escândalo lá da CPI dos anões, o Congresso foi abaixo, como foi agora. E, inclusive, vem ao encontro do que eu inclusive, critiquei publicamente o presidente Renan Calheiros, que essa agenda positiva, ela deixava a desejar, não deu outra. Essa pesquisa do Datafolha mostra que a dita agenda positiva ficou muito longe do que a população espera. Então nós precisamos olhar isso, trabalhar duramente, a despeito da nossa expulsão, que é muito maior que os outros poderes, nós temos culpa no cartório. Nós temos que ter humildade para reconhecer o que está errado, discutir com a sociedade, dialogar os projetos que são importantes e produzir projetos importantes para que efetivamente nós venhamos a corresponder a esse novo Brasil que surgiu das ruas, fruto de um trabalho todo de inclusão social, onde as pessoas tiveram acesso à informação, tiveram acesso a bens de consumo, a casas, a automóveis, e claro, dentro dessa nova realidade, vão exigir mais qualidade de vida. Então o Congresso tem que ter humildade e fazer lição de casa para não errar e não ter esse desempenho ridículo, lamentável, que essa pesquisa indicou. E quero registrar também a minha alegria pela 9ª vez ser colocado pelo DIAP como um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Diga-se de passagem, o único de Mato Grosso do Sul, que eu vi alguns periódicos aí, alguns semanários, incluindo mais gente, mas um deles foi incluído somente no grupo de parlamentares em ascensão, não dentro do grupo, efetivamente, dos parlamentares que influenciam as principais decisões do Congresso Nacional. Mas fico contente, é a 9ª vez, e eu fico contente porque acho que eu estou indo no caminho certo. Senador, me parece que há um consenso para a solução do problema da questão indígena em Mato Grosso do Sul,
com essa disposição do governo em comprar a terra e com a aceitação por parte da maioria dos produtores e dos índios com uma solução apontada. Você acha que dessa vez vai ou vai virar um programa de índio? Não. Eu acho que, Sérgio, alguns temas são, e eu não podia deixar de registrar isso. Primeiro, nós trabalhamos muito nessas questões indígenas. Eu mesmo trabalhei bastante nisso. Você sabe disso, você acompanha de perto as minhas atividades e tem acompanhado essa questão indígena muito proximamente. A reunião da semana passada foi uma reunião importante. Nós não participamos, os parlamentares não participaram porque é um grupo técnico, mas foi apresentada uma proposta usando-se TDA para fazer aquisição de áreas. Eu conversei com algumas lideranças indígenas que eu tive a oportunidade de receber no meu gabinete e também com representantes dos produtores rurais. Essa semana, o ministro Zé Eduardo Cardoso vem a Mato Grosso do Sul. Ele, pelo menos a programação inicial era terça-feira. Eu até falei com o ministro Gilberto Carvalho para ver se ele poderia fazer isso um pouco mais adiante, talvez na quinta, até para que os parlamentares tivessem condição de acompanhar. Muitos parlamentares trabalharam intensamente nessas questões. Agora, há algumas restrições do governo do Estado com relação a esses títulos, porque eles têm um deságio. Agora, eu acho que nada que possa evitar uma solução definitiva, ou o início de um calendário no sentido de, planejando até o final do ano, comprar áreas, assentar as etnias indígenas e resolver definitivamente esse problema. E existem questões aí, como eu apontei, do governo do Estado com relação às TDAs. Nós vamos debater isso ao longo dessa semana, mas acho que nós vamos avançar. Como hoje também eu estou anunciando, liberando mais 10 milhões de reais para água em assentamento. 13 assentamentos, que tem assentamento que não tem água. Quer dizer, muitos, né? Muitos. Agora, como é que vai assentar a família? Reforma agrária vai funcionar se não tem água, se não tem acesso, não tem infraestrutura, não tem energia. O Luz para Todos cumpriu um papel importante, mas falta uma complementação e falta água. Como é que alguém vai produzir sem água? Não tem a mínima condição. Mas, senador, sem fugir, ainda voltando à questão do índio, essas TDAs, né, que o governador disse, e está certo que TDA não é dinheiro, TDA é papel. Agora, esse papel não poderia ser transformado em pagamento da dívida de Mato Grosso do Sul? Tem algum impedimento de ordem legal isso? Não, nós não estudamos, Sérgio, essa questão. Mas, evidentemente, a preocupação do governador é com relação ao deságio. E ele diz corretamente, o TDA é papel, não é dinheiro, não é efetivo, né? Então, essa a discussão maior, a discussão mais importante que nós vamos fazer ao longo dessa semana para resolver definitivamente. E para responder à questão da dívida, dentro desse pacote do ICMS está a renegociação da dívida dos estados. É o PLP 238, que está na Câmara dos Deputados e que faz parte daquele pacote todo que propõe a redução das alíquotas interestaduais de ICMS para 4%. Olha a questão da convalidação dos incentivos dados pelos estados, porque foram considerados inconstitucionais pelo STF, então nós temos que buscar uma solução. A renegociação da dívida, mudando pelo menos o indexador da dívida, o que já é um passo importante. Só para o ouvinte ter uma ideia, Mato Grosso do Sul devia 2 bilhões, pagou 5 e deve 7. Portanto, é uma coisa absolutamente inviável você exercer um serviço de dívida dessa forma. E, ao mesmo tempo, também o comércio eletrônico, é um projeto que eu apresentei, porque o comércio eletrônico hoje representa 22 bilhões de reais de transações, cresce 18% ao ano, e só São Paulo que recebe dinheiro, porque lá que está o quartel-general do comércio eletrônico, e os estados brasileiros, um consumidor de Mato Grosso do Sul compra pela internet um produto, e São Paulo é que toma conta, assume o tributo. Quer dizer, tem a renda do tributo. Não é correto, e isso faz parte desse pacote. Mas eu acho que nesse segundo semestre nós vamos... Mas, senador, essa da questão da internet corrige porque o que está acontecendo hoje, principalmente no Mato Grosso do Sul, é o seguinte: o comprador paga o imposto lá em São Paulo, ainda pagando imposto aqui. Esse projeto, você falou, corrige isso? Vai se pagar apenas uma vez? É uma vez só e fim de papo. Aliás, essa questão tributária é uma questão que nós vamos ter que nos debruçar, especialmente em Mato Grosso do Sul. Hoje, por exemplo, nós temos dificuldades. Por exemplo, as cidades são vizinhas a São Paulo, Minas Gerais.
O camarada vai abastecer o carro dele na cidade, no estado vizinho, em São Paulo e Minas Gerais. Aí já que ele vai abastecer, ele aproveita e faz compra no supermercado também, a compra da semana. Então, nós estamos perdendo 2 vezes, 3 vezes. Se você cruzar as estradas, não tem mais posto. Não tem mais posto para abastecer, não tem loja de conveniência, não tem mais nada. Por quê? As carretas estão atravessando o estado com tanque duplo. Por quê? Por causa da diferença de ICMS. Então, esse assunto nós vamos ter que olhar mais para frente, porque nós precisamos dar condições de trazer a sociedade para a formalização, e eu não tenho dúvida nenhuma, com a formalização se arrecada mais, e se arrecadando mais pode-se ter impostos menores. Bem, senador Delcídio Amaral, a população saiu às ruas, se manifestou, pediu mudanças na saúde, na segurança, ética, na política, e o senhor falou no segundo semestre de reforma política. Essa reforma política, ela vai acontecer? Olha, eu espero, Marquinhos, não é fácil não, por causa dos interesses envolvidos, né? Há quanto tempo se tenta fazer a reforma política? Há muito tempo. Eu acho que uma reforma política mais ampla não vai ser possível, mas alguns temas nós temos que discutir. Primeiro a questão, financiamento público de campanha. Vai ser feito, não vai ser feito? É melhor fazer o financiamento público de campanha ou não? Dá-se mais oportunidade para aqueles candidatos que não têm poder econômico disputar a eleição? Esse é um tema que nós vamos ter que discutir agora ao longo dos próximos meses. Esse é um ponto. A questão do voto distrital misto, né? A coligação na proporcional, são temas, no meu ponto de vista, extremamente relevantes. Por exemplo, o voto distrital ele cria as condições para que a população tenha um controle social maior dos mandatos. Inclusive tem algumas coisas como o recall, que eles chamam de recall lá no Congresso, né? Que é o seguinte: se o parlamentar não tiver um desempenho bom, a população tira, no meio do mandato. E aí se escolhe um outro representante para aquele distrito, né, para aquela região. Então, são alguns do tema. Nós não vamos fazer uma reforma ampla, mas pelo menos alguns pontos, sem dúvida nenhuma, nós vamos tocar, porque é o que minimamente o Congresso precisa fazer. Agora, eu volto a reiterar, assim como a reforma tributária é fundamental, a reforma política é essencial. Aliás, alguns falam de a mãe das reformas, né? E eu acho que se a gente não conseguir fazer tudo para 2014, eu acho que nas outras eleições nós vamos ter que ter um novo Brasil, sob o ponto de vista eleitoral, político, partidário. Mas é possível dar esse poder ao povo, esse recall, ou seja, o político não está aí... Não... Possível. É possível. Vários países no mundo adotam essa prática. Mas o que é que o senhor sente no Senado? O que é que os políticos, o que os nossos representantes lá pensam com relação a isso? Porque é possível, agora precisa de voto para isso. O pessoal não gosta de falar muito desse recall, não, né? Mas acho que nós temos que encarar essa discussão. E como a sociedade mobilizada como está, né? Isso é sadio para o país. E o bom político vai se dar bem, não vai ter problema nenhum. Né? O bom político não tem que ter medo. Bom político porque vai estar presente, vai estar prestando conta, mandato transparente, mostra as realizações, discute com a população, tem humildade de ouvir crítica, procura o eleitor, né? Anda na rua. Esse não tem que ter medo. Quem tem medo é quem desaparece e só vai procurar os municípios, só vai procurar o seu estado quando no ano da eleição. Esse aí, evidentemente, vai ser contra porque ele vai dançar. Senador, já que estamos falando de movimento de rua, o movimento de rua terminou derrubando a popularidade e as oportunidades eleitorais, né, da presidente Dilma. E parece que o movimento recolheu, né, e a popularidade da presidente Dilma voltou a ser recuperada. Senhor, até que ponto que o senhor acha que a presidente Dilma vai conseguir se reerguer politicamente? E até que ponto o prestígio ou não da presidente Dilma vai influenciar nas eleições dos estados? Bom, primeiro o seguinte, é muito cedo, Sérgio, para se fazer qualquer avaliação se houve algum tipo de mudança ou não, né? Eu acho que nós precisamos ter humildade, trabalhar forte em temas fundamentais, por exemplo, saúde. Eu estou agora focado com o meu mandato em saúde. O Hospital do Câncer de Barretos, lá em Nova Andradina, que vai ser uma tremenda alavanca. O hospital aqui de Campo Grande, que nós aprovamos uma emenda, tivemos com o ministro Padilha, estamos aguardando o projeto do prefeito Alcides Bernal.
Acho que nós temos muitas coisas aí pela frente para produzir. E aí o povo vai avaliar se a sua voz valeu ou não, ou se os governantes, se a classe política entendeu o que a população exige de todos nós de uma forma absolutamente legítima. Eu acho que a presidenta Dilma, ela, ao contrário, por exemplo, da oposição, que tentou surfar e achou que esse movimento era favorável àqueles que comandaram o Brasil anteriormente, a presidenta Dilma botou a cara, né? A despeito de... Eu sou amigo da presidenta há mais de 20 anos, sei dos méritos que ela tem, mulher decente, honesta, digna, republicana nas suas ações, mas a presidenta se apresentou, com erros. Eu sempre agi de uma forma muito independente. Quer dizer, eu sempre, quando as coisas não andaram bem, mesmo eu sendo um senador do PT e senador do governo, eu já dei demonstrações várias ao longo da minha carreira política, que eu tenho uma leitura muito crítica de muitas coisas. Quando eu não concordo, eu digo, eu não fico escondido. Eu acho que a presidenta se apresentou, colocou a questão da reforma política, que é importante, ela acertou no mérito, mas no início errou na operacionalização. A Assembleia Constituinte voltou para trás um dia depois veio a questão do plebiscito. Acho que faltou diálogo, faltou uma conversa mais ampla. Depois, a questão dos mais médicos. A medicina é um caos, é um problema. Isso quando não tem outras coisas piores. O mal feito, como o que aconteceu aqui em Campo Grande, que foi uma vergonha para todos nós. Agora, ela se adiantou, colocou o tema de trazer mais médicos. Nós mesmo no Senado agora aprovamos, quarta-feira passada, os médicos militares, que eles não podiam, só podiam trabalhar para as Forças Armadas. Agora vão poder trabalhar, ter outros contratos também. Atender os municípios, atender o Estado. Aí dizem assim, aqueles que jogam contra, né? O problema é de infraestrutura. Não, o problema não é de médico. O problema é de infraestrutura, sim. Né? Outra coisa importante também, o problema é de médicos. Vai andar no interior para ver as dificuldades que os prefeitos têm. Nenhum médico quer ir para o interior. Essa que é a realidade. Não estou generalizando. Eu estou dizendo, alguns municípios eles não conseguem lotar um médico para o médico ficar permanentemente. E isso com salários muito acima da média salarial dos médicos. Então, são os dois problemas que a gente tem que discutir. A questão dos médicos, e a questão também da infraestrutura para a saúde. E importante também, nós estamos aí nesse debate, e aí eu acho que o Congresso vai corrigir a questão dos 2 anos adicionais no SUS. O governo podia ter dialogado, podia ter tido mais humildade para avaliar isso. Você imagina alguém, um aluno que estuda numa escola particular, que trabalha para fazer medicina, ele tem que fazer 2 anos de SUS? Não é correto isso. Então, eu acho que o governo reagiu, no mérito o governo fez um diagnóstico bom, mas está errando na operacionalização, mas nada que não impeça que através do diálogo a gente consiga chegar a uma proposta importante para o país. Por outro lado, a oposição, só querendo surfar, não apresentou proposta nenhuma. E interessante, se você olhar essa pesquisa que saiu esse final de semana, enquanto a presidenta Dilma subiu, o principal candidato da oposição caiu. Então, isso reflete o quê? Reflete que, mal ou bem, com dificuldades ou não, a presidenta Dilma está apresentando uma proposta e a população brasileira, as pessoas estão enxergando que ela está tentando acertar. E não podia deixar de falar também, Sérgio, eu vejo que a presidenta Dilma sofreu, mas, na verdade, ela herdou, quer dizer, problemas em áreas vitais para o país de muitos governos, de muitos anos, de décadas, às vezes de centenas de anos. E eu não tenho dúvida, o esforço todo foi no sentido de melhorar. E acredito que ela, com essas medidas, e principalmente em função das manifestações, nós vamos criar, com o Executivo e o Legislativo, dialogando com a sociedade, criar perspectivas melhores para essas áreas que são sensíveis, como os transportes coletivos, que você acabou de falar aí também, que nós precisamos fazer uma rásia. Precisamos fazer uma reavaliação das práticas até então adotadas. Campo Grande, por exemplo, renovou uma concessão de transporte coletivo ao apagar das luzes de 2012, quando a sociedade podia discutir muito mais intensamente o que seria bom
para a população da nossa cidade, para a população do nosso estado. Então, são temas fundamentais, mobilidade urbana, né, coisas que ficaram para trás e que nós temos que agora reconquistar e resgatar ao longo do tempo. Senador, nosso tempo, o relógio corre muito rápido e não podemos deixar de falar da política regional. É claro, nós estamos entrando aí numa fase de grandes articulações, o PT se articulando para tentar uma unidade, mesmo que precária, né, com a indicação do Paulo Duarte para a presidência do partido, o PMDB apresentando algumas fissuras com as recentes declarações do deputado Gerson Domingos a favor da sua candidatura e da eventual coligação do PT com o PMDB. Como é que você avalia esse quadro todo hoje? Como é que vai, né, tranquilo daqui para frente? Olha, Sérgio, primeiro é o seguinte, o PT vai marchar unido, não só em função dessa união em torno do prefeito Paulo Duarte, prefeito da minha terra, da minha cidade, Corumbá, mas também nós fizemos agora, ao longo do final de semana, trabalhamos duramente para fazer um acordo, você conhece bem como é que o PT funciona, para fazer um acordo com relação às chapas das várias correntes. E praticamente até domingo, até sábado à noite, esse processo estava muito bem encaminhado no sentido de se apresentar uma chapa única. Portanto, o PT, ao contrário que muita gente acreditava que nós íamos entrar numa briga aí, numa luta fratricida, né, sanguinária. Não, nós vamos chegar num acordo, estamos caminhando bem. É evidente que pode haver algum tipo de disputa em municípios, mas são exceções, né? Portanto, acho que o PT marcha unido, né? Há claro que as conversas caminham, todo mundo está conversando com todo mundo, né? É evidente que nós precisamos, o projeto que tem que ser apresentado à população, que é um projeto diferente, que é um projeto que olha o social, um projeto onde os seus governantes, seus representantes tenham humildade, ouçam críticas, dialoguem, né? Um Estado sem ranço, sem perseguição, um Estado que olhe especialmente a questão da educação, da saúde, da segurança pública, especialmente, um Estado que planeje o seu futuro aproveitando as vocações regionais e distribua os investimentos para garantir a pujança econômica de todas as regiões do nosso Estado, que olhe a questão das fronteiras, que hoje é o nosso calcanhar de Aquiles. Não adianta só as Forças Armadas montarem um sistema de monitoramento louvável, ótimo, excepcional, é necessário fazer isso, mas tem que dar perspectiva para as pessoas que vivem na região de fronteira, que estão sendo capturadas pela ilegalidade, pelo contrabando, pelas drogas, esse verdadeiro pesadelo que aflige a nossa sociedade. Então, esse é o projeto. As conversas vão rolar, né? Agora, evidentemente, nós estamos trabalhando por uma chapa de centro-esquerda. Se não houver acordo dentro desse processo de alianças, vamos fazer a disputa, porque acho que é bom fazer a disputa, para comparar efetivamente o que os governos do PT fizeram, o que o governo federal, o parceiro governo federal foi com o Mato Grosso do Sul. Nunca o Mato Grosso do Sul teve um parceiro como o governo federal, o governo do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma. Vamos fazer o debate com a oposição ou com outros partidos que lançarem candidatos. Acho que isso é bom, porque aí dentro dos programas apresentados a população vai ter condição de escolher quem efetivamente corresponde aos seus anseios e a um futuro melhor para a nossa gente e para o nosso Estado. Senador, me parece que o PMDB já definitivamente vai ter um candidato, uma candidatura própria. Hoje o principal candidato é o ex-prefeito Nelsinho Trate. O PT já tem um candidato natural, né, que é o senador Delcídio Gomes de Amaral. Apenas o PSDB continua ainda numa faixa de indecisão e parece que todos os candidatos os pré-candidatos já colocados estão visando exatamente esse PSDB. O PSDB teve uma aproximação muito grande com o PT em Campo Grande na eleição passada. Essa articulação, esse diálogo continua do PT com o PSDB? Continua, e nós temos trabalhado com os prefeitos do PSDB, e quero aqui registrar que nós temos conversado muito bem com o deputado Reinaldo Azambuja, com os dirigentes do PSDB, e temos feito um trabalho aí muito bom, especialmente compromissados com a população. Nós continuamos conversando, continuamos trabalhando, continuamos fazendo política juntos, minhas coisas são muito transparentes e claras. Eu tenho
eu tenho tido um bom relacionamento também com o deputado Reinaldo Azambuja, como também tenho trabalhado intensamente com o governador, ajudando no que for necessário em Brasília, e trabalhando alinhado para tentar equacionar essas dificuldades todas momentâneas que o nosso Estado tem enfrentado, como a questão indígena, que você falou muito bem, a questão da reforma agrária, a questão da dívida, a questão da reforma tributária. Eu tenho trabalhado muito alinhado, inclusive com o secretário de Fazenda, com o secretário Jader. A gente tem discutido muito essas questões e acho que a gente tem que fazer política assim, compromissado com um Estado e trabalhando por um Estado moderno, um Estado ampliado, menos provinciano, um Estado que vai estar integrado aí às principais unidades federativas, vai ter leitura internacional, portanto vai ter uma visão muito mais ampla, porque isso é absolutamente necessário nos tempos que nós vivemos. E é possível uma aliança de PT com a Azambuja aqui no Estado, senador? Você acha que... Nós estamos conversando, né? Nós estamos conversando, como estamos conversando com o PMDB também, conversando com as lideranças dos partidos em Brasília. Em princípio não houve nenhum tipo de restrição por parte das direções partidárias. Mas é claro, esse processo é um processo que ainda ele evolui. Nós temos que esperar, temos que aguardar, temos que ter paciência, paciência, conversa, diálogo, humildade é fundamental. Até que a gente chegue lá na frente e diz, bom, agora, vai ou não vai? Vamos fazer ou não vamos fazer? Mas nós estamos dando ciência de todas as ações nossas para as direções nacionais aqui no Mato Grosso do Sul. Tudo tem sido feito às claras. Não tem nenhuma conversa aí de bastidor, nenhuma conversa escondida. As coisas têm sido feitas às claras. E, senador Delcídio, é possível uma aliança PT-PMDB aqui no Estado? Porque até o último minuto o PT vai conversar com o PMDB, já que o PMDB diz que tem aí 2 pré-candidatos que daqui a pouco já define. Mas o PT tem interesse no PMDB aqui no Estado? Não, eu acho que isso reflete o trabalho que vem sendo feito, PT-PMDB, nacionalmente. Então é claro que isso aí, do seu ponto de vista nacional, as direções dos partidos, as direções nacionais, esperam por isso. Agora, é o que eu disse, se não for possível, vamos para o debate, vamos para a disputa. Eu acho bom isso, até para a gente mostrar aquilo tudo que a gente já fez, aquilo tudo que a gente pode produzir no futuro, um Estado moderno, voltado para a tecnologia, com qualificação de mão de obra. Eu tive agora em Três Lagoas, fui andar lá na fábrica de fertilizante, aí comecei a conversar com a turma que trabalha lá, um é do Piauí, outro é de Pernambuco, outro é do Maranhão. Não tinha gente nossa. Por quê? Porque não tem um programa claro voltado para qualificar a mão de obra e fazer com que esses investimentos gerem empregos aqui. Então as pessoas vêm de fora, a cada 50 dias viajam de avião para suas bases, para os seus estados, para rever a família. Quer dizer, encarece tudo. Quando nós temos essa mão de obra extraordinária, esses jovens estão saindo da escola, as escolas técnicas estão se implantando agora no estado. Mato Grosso não tinha escola técnica, vai passar a ter. Então, é esse o quadro. E acho que a disputa, o debate, ele é bom. Ele é sadio para a população, que a população vai fazer uma avaliação clara daquele que pode, evidentemente, conduzir Mato Grosso do Sul para o lugar que Mato Grosso do Sul merece na Federação Brasileira. E até a eleição de 2014 tem muito trabalho lá no Senado, trabalhar com o Mato Grosso do Sul pelos 79 municípios, pelo país. É isso aí, Marquinhos. Fica, porque não sei o que lá, porque a disputa. Né? Tem que trabalhar, tem que arregaçar as mangas. A população está cobrando da gente em tudo quanto é lugar. Como você falou, tem que andar na rua, tem que conversar, correr atrás, garantir investimentos e aprovar projetos que são importantes para o nosso Estado. Esse é o desafio nosso, essa é a nossa missão maior, é essa preocupação. A eleição fica para 2014 e depois vamos ver como é que as coisas caminham. Senador Delcídio do Amaral, agradecer mais uma vez a presença aqui no programa Tribuna Livre, desejar uma ótima semana e que continue trabalhando pelo nosso país, pelo nosso Estado e pelos 79 municípios, porque os prefeitos também estão precisando de muito, né, senador? Estão precisando muito e nós estamos lá à disposição com o gabinete, com o escritório aqui em Campo Grande, em pé e à ordem, para efetivamente para atender as nossas prefeituras, atender os nossos municípios, até porque a vida acontece nos municípios. E nós estamos aí dispostos a trabalhar bastante para pelo menos honrar
os votos que nós recebemos e, acima de tudo, essa avaliação positiva do meu mandato, do DIAP, que foi publicado essa semana, que mais uma vez me incentiva a trabalhar cada vez mais para o Mato Grosso do Sul e pelo Brasil também. Muito obrigado.